infelizmente, vem sendo uma constante no campeonato dentro de casa. A gente já saiu de uma vitória no último jogo em casa contra o Barueri, jogando mal e ganhamos o jogo. Hoje a equipe pegou uma outra equipe com a proposta de jogo, de marcar e explorar o contra-ataque, e nós não tivemos qualidade, eficiência para superar a parte defensiva do adversário, e além de não fazermos o nosso gol, culminou ainda com uma bola parada do adversário, que eles tiveram eficiência para fazer o gol, no momento de troca de goleiro ali, e foi mais um jogo que infelizmente vem acontecendo dentro desse campeonato brasileiro, a nossa equipe com baixo aproveitamento dentro de campo, e isso está sendo determinante para que a nossa equipe não esteja fazendo uma boa campanha nessa temporada de 2009 dentro do brasileiro. Olha, eu tive que ser objetivo no vestiário, e ao mesmo tempo pensar que a gente tem 45 minutos de gol. A primeira conversa com os atletas de cobrança, não só do André, mas do Lúcio também, porque teve tempo suficiente do treinador chamar 2 atletas na lateral do campo e dar a ordem para o Lúcio bater a penalidade. Então eu cobrei para os 2 atletas. Não significa que se o Lúcio batesse a penalidade, a gente teria feito o gol, mas eu acredito que a possibilidade era maior, porque o Lúcio está entre os maiores batedores de pênalti do futebol brasileiro. E mostrar para os atletas que o futebol, aproveitar essa deixa e mostrar para os jogadores que o futebol, o jogo do Campeonato Brasileiro, a cada jogo, ele é definido em detalhes, e um detalhe desse pode definir uma partida. Então foi uma cobrança e ao mesmo tempo fazendo uma colocação para que a gente pudesse fazer um segundo tempo melhor do que foi feito, e não significa que a gente ganharia o jogo se tivesse feito a penalidade. Mas a gente concentrou mais, mobilizou mais para o jogo do segundo tempo, como deveríamos jogar. A gente fez uma substituição no intervalo, a gente gastou um tempo maior com essa substituição, definindo o posicionamento de outros jogadores, mas a cobrança foi feita, e isso serve como uma referência para os próximos jogos do Botafogo. O Botafogo entra em campo muito definido nessas questões de bola parada. E aí a penalidade é muito definida desde o início da temporada do Brasileiro. O desempenho dentro do segundo tempo foi o mesmo desempenho do primeiro tempo. Como a nossa equipe no geral, o desempenho coletivamente foi o mesmo do primeiro tempo. Nós não jogamos bem, a realidade é essa. Para jogar dentro de casa tem jogado bem mais forte do que a gente jogou hoje. E eu acho que também, da mesma forma como eu falei que a questão da penalidade a gente não poderia fazer, eu acho que não tem interferência, não, até porque o André é um jogador experiente, um jogador já rodado. Eu não acredito que perder um pênalti possa provocar nesse atleta que é experiente, tem uma qualidade técnica, influenciar, fazer com que o seu desempenho caia. O desempenho dele no segundo tempo foi o mesmo do primeiro tempo na minha avaliação. É ruim, concordo, e eu já comecei aqui falando sobre isso. A gente está com a eficiência, a nossa equipe ela tem jogado melhor fora de casa do que dentro de casa, e a gente tem que estudar bem os jogos, saber por que está acontecendo, olhar o posicionamento da nossa equipe fora de casa, dentro de casa. O certo é que esse aproveitamento dentro de casa para um campeonato brasileiro, ele sempre coloca a equipe com esse baixo aproveitamento fora de casa numa zona de perigo, e a gente tem que melhorar isso. Logicamente que a fala essa semana é uma fala para um jogo fora de casa contra o Palmeiras, e logicamente depois a gente tem que ter uma preparação melhor, uma eficiência maior no jogo de estreia do segundo turno diante do Santo André aqui. Olha, eu acho que também a gente tem que entender, aquele detalhe, o André estava com autoconfiança para bater a penalidade, ele pediu o Lúcio concordou em que o André batesse, eu mandei a ordem, não cumpriu. Então, se o André faz o gol, passa batido, eu comemoro o gol, se precisasse entraria até dentro do campo para comemorar o gol também, mas logicamente que teria cobrança do atleta. Ou na próxima palestra, ou durante a semana, logicamente eu também não sou
tapado a tal ponto de trazer uma equipe ganhando de 1-0 no intervalo, e jogar uma ducha de água fria. Claro, porque o André tem batido pênalti em treinamento e não tem um aproveitamento muito bom. Em contrapartida, o Lúcio tem um aproveitamento muito alto. Então a cobrança foi muito em cima disso, de treinamento. Você tem números, a gente não trabalha tirando as coisas por trás da orelha, você tem números de treinamento, números de jogos, e é como que eu falei, o detalhe do futebol. Agora também não adianta a gente ficar falando isso aqui, porque eu não quero transferir a nossa derrota devido a esse fato. Isso é um fato que a gente jogando de casa deveria passar por cima, feito um gol no adversário, torturado o gol. Então, agora, quanto à exposição do treinador, logicamente se for uma coisa frequente, uma coisa que acontece a todo jogo, logicamente que é preocupante. Agora, como foi a primeira vez que aconteceu, acho que a gente tem que conversar, mobilizar a nossa equipe e não fazer com que isso também se torne uma coisa que possa trazer, em vez de trazer benefício para a nossa equipe, então serve mais uma vez como erro que a gente teve na competição, para que não se cometa mais durante a temporada. Eu acho que durante a semana você tem que preparar para o jogo fora de casa diante do Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. Nós vamos ter mais uma oportunidade de trabalhar para enfrentar o líder. Eu me lembro que quando a gente perdeu para o Goiás aqui, a fala foi essa, que a gente enfrentaria o Atlético Mineiro e a gente teria que fazer um bom jogo, tentar ganhar do Mineirão, e a gente fez uma boa partida. Coincidentemente, hoje nós perdemos mais um jogo dentro de casa e vamos enfrentar o líder no final de semana. Acho que essa semana é uma semana para ser falado do jogo fora do Palmeiras. Não adianta você ficar aqui também pensando só no passado, você tem que seguir. O campeonato ele é dessa forma, você vai ganhar, vai perder, e a gente está precisando de uma sequência de jogos aí agora positivo, e a gente tem que tentar começar diante do líder do campeonato no final de semana. A gente espera que a competição ela já vai entrar agora na segunda parte, depois desse jogo contra o Palmeiras, mesmo a gente com o jogo atrasado do Cruzeiro, mas o trabalho que está sendo feito, a expectativa que a gente tem é que o Botafogo jogue bem, consiga vitórias fora de casa, dentro de casa, perante a sua torcida. Acho que a gente está precisando de dar mais alegria ao nosso torcedor, que os torcedores que têm vindo ao estádio, ela tem apoiado. Você vê que o jogo de hoje, a gente perdendo o torcedor, ele apoiou até o final do jogo. A expectativa nossa do trabalho é que a equipe jogue bem, ganhe, saia dessa situação que nós nos encontramos agora. A gente já teve uma situação pior dentro desse campeonato brasileiro. Nós chegamos a estar aí em último lugar do campeonato, começamos uma rodada agora em 13º, e a gente vê a equipe ela tem um potencial para trabalhar na frente. Infelizmente, foi quebrada aí uma sequência de jogos nossos que a gente vinha pontuando contra o São Paulo, e a gente espera de novo retomar aí o caminho de vitórias e consequentemente pontuar dentro do Campeonato Brasileiro.